Sabe quando existem aqueles sonhos gigantes de mudar o mundo, de fazer a diferença? E aí, de repente, a vida acontece. Contas para pagar, ciúme, a fome que bate. Pois é exatamente esse choque, essa colisão que a gente vai explorar hoje na obra potentíssima da Raquel de Queiroz, Caminho de Pedras. E olha, a Rachel de Queiroz, ela não perde tempo. Ela joga a gente direto nesse clima logo na primeira frase. Pensa só na cena. Um domingo à tarde, aquele sino da igreja tocando para a novena. Parece tranquilo, né? Mas por baixo tem uma sensação, uma coisa de tempo parado, sabe? De uma espera que não acaba nunca, por algo que talvez nem chegue. Então é por aí que a gente começa. Nossa primeira parada é nesse mundo de espera. Um mundo de tédio, de desejos que ficam só na imaginação. E bem no meio disso tudo, a gente conhece a Noemi. O trabalho dela, olha que curioso, é retocar fotografias. É uma metáfora, nossa, perfeita para a vida dela. Ela passa o dia ali consertando a imagem dos outros, sabe? Enquanto a vida dela mesma parece meio desbotada. Presa naquela rotina de sono, tédio e dor de cabeça. Por fora é uma vida quase apagada. Mas por dentro tem um furacão de vontades. E o pior é que essa espera não é só da Noemi, não. É uma coisa que se espalha por todo mundo. Parece uma névoa. São as mulheres sonhando com aqueles pretendentes que nunca vão aparecer. Gente com uma vontade louca de viajar, de conhecer um mundo, mas tá presa ali. Tem o cara que fica obcecado pelas mulheres dos cartazes de cinema. E tem até, olha que detalhe, um trabalhador que de propósito atrasa o bonde só para sentir um pingo de controle. É a luta diária contra essa rotina que esmaga, um grito por liberdade que ninguém ouve. Mas aí, no meio desse marasmo todo, aparece uma faísca, uma promessa. É a hora de virar a moeda e olhar para o outro lado, o sonho revolucionário. Aquela ideia que chega a ser intoxicante, de que dá sim para construir um mundo completamente novo. E o mais genial na escrita da Rachel de Queiroz é que a política aqui não é aquela coisa fria, de plano, de estratégia. Não, nas palavras de um dos personagens, o João Jacques, é tipo uma onda de misticismo revolucionário. Pensa nisso. A ideologia vira quase uma religião, uma fé que promete salvar todo mundo, dá um sentido maior para a vida. Só que, mesmo dentro desse sonho, já dá para ver as rachaduras, sabe? O livro deixa isso bem claro. De um lado, você tem os operários. Eles chegam calados, sérios, porque para eles a coisa é de verdade, é perigosa. Do outro lado chegam os intelectuais, em bando, fazendo barulho, rindo, como se fossem estudantes numa gincana. A revolução para eles é quase uma aventura. E essa diferença, já tá ali a sementinha da tensão que uma hora vai estourar. E a Noemi? Para ela, aquilo tudo é, mais do que qualquer coisa, uma fuga. É a primeira vez na vida que ela se sente uma alma livre. É como se ela ficasse bêbada com aquela sensação. Uma revelação que faz desaparecer o trabalho chato, as contas para pagar, tudo que aprendia. É a promessa de que a vida finalmente pode ser mais do que ficar sentada esperando. Mas, e sempre tem um mais, né? A grande pergunta do livro é: tá, e aí? O que acontece quando esse sonho lindo, grandioso, dá de cara com o muro da realidade? É aqui que a história fica densa de verdade. Nessa batida violenta entre o ideal político e, bom, a bagunça que é a vida de cada um. E essa batida não podia ser mais clara do que num desabafo visceral de um personagem chamado Nascimento. Ele basicamente joga todos os livros de teoria pela janela e grita a realidade do corpo. Ele diz: "Mas é fome, a desgraçada fome rugindo." É isso. Ele escancara que as nossas necessidades mais básicas, fome, desejo, são uma força que ideologia nenhuma consegue domar. Para ele, o problema não é uma ideia, é uma dor. Aqui, agora. E as pedras nesse caminho, nossa, são muitas e bem reais. É a pobreza que nunca dá folga. É o ciúme que vai comendo por dentro. É a humilhação de ter que procurar qualquer bico. E ainda tem a pressão, aquela ameaça disfarçada do chefe por causa das ideias dela. A cada passo, parece que surge uma nova pedra. E aqui eu acho que a gente chega no coração do livro. A motivação daquelas pessoas, no fundo, não vem da lógica fria de quem estuda, de quem lê teoria. Vem do impulso sentimental. É a ternura que sentem por quem sofre, é o desgosto, a raiva da injustiça. É o sentimento que vem primeiro, sabe? O coração grita e só depois a teoria vem, tentando organizar, dar um nome para aquilo tudo. Bom, e agora a gente entra na parte mais pesada da história. É aquele momento em que toda a discussão política, todo o sonho de revolução, tudo se cala.
diante da fragilidade da vida, do corpo. Para a gente entender o tamanho da tragédia, a gente precisa primeiro entender o tamanho do amor. A casa da Noemi era praticamente um santuário para o filho dela, o guri. As paredes cheias de fotos dele. E tem um detalhe que é de cortar o coração. Tinha até uma foto dele chorando com uma colher suja na mão. Isso diz tudo, né? É um amor que não é só para o retrato bonito. É um amor que abraça a vida inteira, com a bagunça, com a sujeira, com tudo. Até que um dia, o guri adoece. E depois de uma noite de pura angústia, o médico chega e o diagnóstico vem numa única palavra. Uma palavra que desmonta tudo. Ele diz que o caso é delicadíssimo. Só isso. Uma palavra. Mas que carrega um peso de medo, de impotência, que é impossível de medir. E a morte do guri, ela chega de um jeito devastador justamente porque ela é quieta. O livro diz uma coisa incrível. A morte é silenciosa e modesta. Os vivos é que a cobrem de gritos. O menino se vai suavemente, sem fazer barulho. E esse silêncio é o contraste mais brutal que existe com todo o barulho da política, das discussões, das ideologias. Naquele momento, nada mais faz sentido. E depois disso, o mundo vira um lugar cruel para Noemi. Cada menino vivo que ela encontra na rua é como uma facada no peito. Cada risada de criança, cada choro vindo da casa do vizinho, é um lembrete do silêncio que ficou na casa dela. E a pergunta que fica martelando na cabeça dela é terrível. Por que tantos escapam? Por que o mundo continua tão cheio de vida se a vida dela se esvaziou por completo? E é nesse ponto, depois de perder tudo, que a gente entende o título do livro, Caminho de Pedras. Porque o que sobra quando tudo desaba? O que resta? Só a necessidade de continuar, de seguir caminhando, mesmo com os pés machucados e os sonhos em pedaços. E o livro nos dá uma imagem para isso que é perfeita. Um grafite no muro. Um protesto que um dia foi escrito ali com raiva, com paixão, e que agora está se apagando, desbotando. É exatamente isso que acontece com o movimento. As palavras de ordem, as promessas, o tempo vai corroendo tudo. A memória da luta vai virando poeira. E a luta, que antes era feita de palavras, de ideias, de repente vira uma coisa brutal, real. Um encontro secreto. A surpresa. A polícia. A emboscada. A prisão. O sonho não morre numa discussão teórica. Morre ali, numa calçada qualquer, com a pancada fria da repressão. E aí, quando parece que não dá para piorar, no fundo do poço, na derrota completa, dentro do carro da polícia, vem a reviravolta final. O carro dá um tranco, bate no muro e a Noemi sente uma coisa, um movimento, dentro dela. Ela está grávida. Bem no momento em que um sonho morre, quando a liberdade acaba, uma nova vida insiste em começar. E um novo caminho de pedras está só começando. E é assim que o livro termina, sem dar nenhuma resposta fácil. Pelo contrário, ele nos deixa com uma pergunta. Num caminho de pedras, onde é que a jornada termina e onde é que ela recomeça? A perda foi total, a derrota foi absoluta, mas a vida, teimosa, inexplicável, ela continua. Esse ciclo de dor, e depois de esperança, e depois de dor de novo, talvez seja esse, no final das contas, o verdadeiro e infinito caminho de pedras.